O Schiller, ele morreu aos 45 anos de idade, provavelmente de pneumonia. Morreu na cidade de Weimar, na Alemanha, onde até hoje existe monumentos em homenagem a ele. O Schiller é extremamente famoso. A cidade de Weimar celebra todos os anos a vida de Schiller. Ao lado do túmulo de Schiller, na cidade de Weimar, está o túmulo de Goethe, outro grande escritor alemão, que todos conhecem. E todos os anos, 60 mil pessoas visitam aquele local onde estão a caveira, né, onde estão os ossos ou os restos mortais de Schiller. Quando Schiller morreu, aos 45 anos, ele foi 3 dias depois enterrado. A família não tinha um túmulo e então ele foi enterrado numa vala onde várias pessoas estavam enterradas. E a ideia era depois remover o caixão e enterrá-lo num lugar próprio, porque ele era extremamente famoso já na época. Só que o caixão se quebrou e o corpo de Schiller se misturou, os ossos de Schiller se misturaram com os outros ossos. 20 anos depois, o prefeito da cidade decidiu exumar o corpo de Schiller para colocá-lo num lugar próprio. Quando ele foi tirar, teve que tirar, junto com o corpo de Schiller, 26 outros corpos e tentar descobrir qual é o de Schiller. O prefeito da cidade, junto com algumas pessoas que o estavam ajudando, colocaram os corpos em mesas e ele escolheu o maior dos esqueletos que estavam ali, visto que o Schiller era um homem muito alto. Esse corpo foi então colocado, esses ossos foram colocados no local e fizeram uma comparação da ossada ou do esqueleto ou do crânio com a máscara funerária de Schiller, que já havia sido feita na época que Schiller morreu. E esses ossos ficaram ali por muitos anos. Em 1883, dúvidas começaram a ser levantadas se realmente aquela era realmente a ossada de Schiller. E várias pessoas vieram e confirmaram. E no final, mais alguns anos se passaram. Em 1911, duvidaram novamente. E dessa vez exumaram mais 16 corpos daquela vala. E os cientistas na época decidiram que era um outro esqueleto que era o de Schiller. E por um bom tempo, na cidade de Weimar, haviam 2 caixões, um ao lado do outro. Um deles era de Schiller, mas ninguém sabia qual era. Depois da Segunda Guerra Mundial, os cientistas da antiga Alemanha Oriental pegaram os 2 corpos, fizeram exames e decidiram que o primeiro esqueleto era o de Schiller. Não havia dúvidas, aquele era o esqueleto de Schiller. Separaram o segundo, não estavam ainda certo tanto, então deixaram lá do lado em algum canto, mas deixaram o primeiro esqueleto numa exposição ainda mais importante. Até que, em 2006, o instituto que cuida dos arquivos de Schiller, dos originais de Schiller, decidiu tirar as dúvidas de uma vez. Contrataram uma equipe de cientistas, ou várias equipes de cientistas de vários países do mundo para examinar a ossada de Schiller e tirar todas as dúvidas. Primeiro vieram os antropólogos. Pegaram o crânio, fizeram uma reconstrução da face a partir daquele crânio e do segundo crânio também, para tirar todas as dúvidas. O segundo crânio, na verdade, era de uma mulher. Não era de Schiller, era de uma mulher. E, por sinal, de uma mulher que o Schiller não gostava. Descobriram que era uma mulher que ele tinha muita raiva dessa mulher. E, por muito tempo, pensaram que era o próprio Schiller. O interessante é que os antropólogos fizeram uma nova versão do rosto com base naquele crânio e deu exatamente igual à máscara funerária e as imagens que existiam na época, os desenhos que existiam na época de Schiller.
Somente 1,5% da população do mundo tem a cabeça tão grande quanto a cabeça de Schiller. Então não havia dúvidas, esse era Schiller. Até que alguém veio com o teste de DNA. Já que a gente descobriu que essa é a ossada de Schiller, vamos fazer uns testes de DNA para obtermos mais informações. Aproveitaram, desenterraram os filhos de Schiller, a irmã de Schiller, a mulher de Schiller, e começaram a fazer os testes de DNA. Os irmãos todos eram irmãos entre si, mas ninguém era filho de Schiller. E a história começou a se complicar, porque eles perceberam que também não era o irmão da irmã de Schiller. Aquela ossada não era do irmão de Schiller, não era da irmã de Schiller. E nem era a mesma ossada do cabelo de Schiller, que eles tinham guardado. Fizeram mais uns exames, e juntando os ossos, os dois ossos, as duas ossadas, haviam 6 pessoas ali, e não tinha nenhum osso de Schiller. E por 200 anos, todo mundo acreditou que aquilo era o osso de Schiller. E a pergunta que eu vou fazer hoje, qual é a história que os ossos andam contando? Ninguém sabe onde é que está Schiller. Alguém roubou os ossos de Schiller. Por incrível que pareça, até o Goethe, por um tempo, guardou a ossada, essa que se acreditava que era de Schiller, no escritório dele, e o próprio Goethe escreveu um poema sobre contemplação do crânio de Schiller. Você pode procurar esse poema, se você quiser ler. Um poema de Goethe, quando ele fala, tem uma frase muito famosa, do beijo da morte, que o Goethe fala. Só que nunca foi o osso de Schiller, nunca foi a ossada de Schiller. E por 200 anos a história era, e por incrível que pareça, é que eles olhavam para aquela ossada e viam as imagens que haviam sido feitas sobre o Schiller. E o que eu quero trazer para vocês hoje é o que é que os ossos andam contando, né? Que histórias os ossos têm contado que nós temos lido. Nós sabemos que as ossadas e os fósseis, em especial, eles são usados na ciência em geral para comprovar a teoria da evolução. As ossadas que são apresentadas, né, elas são ditas ou servem como comprovação de um processo evolutivo. E o que eu vou falar hoje aqui é, na verdade, um pequeno comentário sobre esse assunto, que é muito grande, é um assunto muito extenso, muito complexo, mas eu vou discutir com vocês um pouco sobre essa questão das ossadas e o que é que os ossos e o que é que os fósseis têm falado para nós. Qual é realmente a mensagem que os fósseis têm passado? Acredita-se que, à medida que subimos nas camadas, né, da Terra, encontramos animais mais evoluídos e que foram necessários milhões de anos para que esses ossos, para que esses fósseis, na verdade, para que esses ossos fossem fossilizados, para que esses fósseis surgissem. E é isso que esses ossos, para a maioria dos cientistas, é isso que esses ossos têm falado, uma evolução. Que por milhões de anos a Terra foi passando por processos evolutivos. Mas eu vou me focalizar em um ponto somente desse assunto. Alguns anos atrás, a revista New Scientist, que é uma revista científica muito famosa nos Estados Unidos, eles de vez em quando lançam alguns livros tentando mostrar ciência de maneira mais simples para o público geral. E eles lançaram um livro, e eu comprei esse livro, Como Fossilizar o Teu Hamster. Como fossilizar o teu bichinho de estimação. Pode ser o teu porquinho da Índia, pode ser o teu cachorro, o teu gato. Eu não sei se alguém tem porco aqui como bicho de estimação. Na Alemanha tem gente que tem, mas eu espero que aqui não tenha. Mas, de repente, você tem um bichinho de estimação. Espero que não queira fossilizar o marido, né? Tem gente que... Mas isso não pode.
Então, digamos que você tivesse vontade de fossilizar o teu bichinho de estimação. E esse livro, ele trata de várias experiências científicas e tem um comentário interessante neste livro, que é a opinião oficial da comunidade científica sobre esse processo de fossilização. Eles acreditam que você deve pegar o teu bichinho de estimação, colocar em algum meio ambiente, eliminar, né, todos os predadores, todos os outros pequenos animais que pudessem devorar o teu bichinho de estimação. E aí vem o ponto. Eles creem que levam-se milhares de anos para que esse processo ocorra. Então você vai deixar o teu bichinho lá no teu quintal, bota uma cerca para os ratos não aparecerem. Você vai ter que eliminar também vários outros micro-organismos para não permitir que os próprios ossos sejam devorados depois. E aí você espere por alguns milhares de anos até que os ossos se transformem em fósseis, ou seja, que haja esse processo de fossilização. E aqui vem a questão. Será que é possível esperar tanto tempo? Será que os ossos conseguem esperar milhares de anos para serem fossilizados? E é isso que eu quero mostrar hoje para vocês, tá certo? A história que os ossos têm contado, de repente, é bem diferente da história que você tem escutado, que você tem ouvido falar. Então, continuando, saiu um artigo em 2004, numa revista científica de medicina legal, né, de medicina forênsica. Eles são cientistas que investigam o que ocorre com o corpo humano depois da morte, para poder tentar descobrir crimes, como a pessoa morreu. E em 2004 saiu um artigo interessante de um grupo de cientistas que queria investigar o que acontece com o corpo debaixo d'água, em casos de mortes por afogamento. E esses cientistas então fizeram o seguinte experimento. Eles pegaram carcaças de porcos, como vocês veem aqui, e colocaram essas carcaças de porcos no fundo lá do mar, mas não eram profundidades muito grandes. No primeiro experimento que eles fizeram, quando eles colocaram as primeiras carcaças de porcos, que era numa caixa mais ou menos como essa, aberta, e o porco era preso por cabos para que ele não boiasse, eles perceberam que rapidamente os tubarões vinham e devoravam o porco completamente. O porco era estraçalhado, e então eles tiveram uma ideia melhor, colocaram uma grade por cima para evitar o ataque dos tubarões e de outros peixes e de outros animais marinhos grandes que comem corpos mortos ali no mar. E o que acontece, o que é interessante são os comentários que esses cientistas fazem nesse artigo. Eles não estão discutindo a questão de evolução, eles estão discutindo somente o que ocorre com o corpo debaixo d'água depois da morte. E aí eles disseram, é interessante ver que você pode... Não existe essa palavra em português, não, né? Existe outra palavra. Tornar um esqueleto, se você pega um corpo, você pode torná-lo em esqueleto em poucos dias. É um processo extremamente rápido, é um processo o ataque que existe por parte dos animais marinhos a um animal que está morto dentro do mar é brutal. Na verdade, no fundo do mar não existe sujeira, ele é limpo, o fundo do mar é limpo. Porque aqueles bichinhos que Levítico 11 proíbe de comer, aqueles bichinhos ali, eles fazem o serviço de limpeza. Eles eliminam tudo. Eles começam a estraçalhar um animal que está morto ali rapidamente. Olha só outros comentários que eles fazem aqui.
Em um caso, eles conseguiram isolar o animal, mas eles conseguiram manter o animal ali por 3 meses. Foi o máximo que eles conseguiram, segurar o animal sem ser atacado por 3 meses. Espera ainda, mas os cientistas dizem que para formar os fósseis, para cobrir aquilo, precisa de dezenas de anos, ou milhares de anos. E os experimentos mostram que um corpo morto dentro do mar, dentro da água, ele é atacado e destruído rapidamente. Em pouco tempo, esses animais são destruídos. Olha outros comentários aqui. Em meia hora, quando colocaram o porco dentro do mar para fazer a investigação, em meia hora, havia já um grupo de tubarões para atacar o animal. E existem até competições entre os animais ali para qual vai ser o animal que vai atacar e comer mais. A disputa entre micro-organismos até com tubarões, olha só que incrível. Há micro-organismos que vão reduzir a quantidade de oxigênio ali para que os tubarões saiam, para que eles possam atacar o corpo morto. O ataque é brutal. A destruição de um animal no fundo do mar é muito rápida. E aqui eu quero entrar vou me aprofundar nesse tema para que vocês entendam um pouco mais sobre o que os ossos andam nos ensinando. Esse artigo aqui é escrito sobre fósseis de baleias encontradas no deserto no Peru. Olha como é interessante, né? Encontrar baleia no deserto já é algo impressionante. Mas não foi uma baleia. Foram 346 baleias em uma área de 1,5 quilômetros quadrados. Mas cabe. Mas você sabe qual é o tamanho de uma baleia? Você sabe qual é o tamanho de uma baleia? Eu vou colocar uma imagem aqui para você ter uma ideia do tamanho de uma baleia. Eu volto daqui a pouco para essa imagem. Isso daqui é a distribuição das baleias ali no deserto de Pisco no Peru, né? Olha, aqui é uma pessoa. Você está vendo o tamanho de uma baleia? Agora imagina 346 baleias juntas numa festa e sendo enterradas todas ali. Você já imaginou o tamanho de uma onda para poder derrubar um bicho desse aí? Que está acostumado a nadar, e você colocar 346 delas juntas lá, parece que você precisa de uma força muito grande, né? Ou um cemitério de baleias, não sei, as baleias decidiram ir morar ali, ou serem enterradas ali. Mas voltando, nessa área muito pequena, há uma concentração brutal de baleias. E aqui que é interessante, os cientistas começaram a investigar esses ossos dessas baleias e aprenderam coisas tremendas, e eu quero mostrar para vocês o que é que os ossos andam nos ensinando, o que é que os ossos andam contando, que história esses ossos andam contando. A camada onde eles encontraram as baleias é uma camada que tem de 200 até 1.000 metros de espessura. Acredita-se que essa camada levou entre 10 e 12 milhões de anos para ser formada. Isso é a opinião científica. Essa camada levou entre 10 e 12 milhões de anos para ser formada. Está cheio de baleias ali, tá ok? Se você pega essa medição dos 12 milhões de anos é feita com potássio argônio, que é um método de datação muito conhecido pela comunidade científica que trabalha com isso. Para que aquela camada de quase 1.000 metros se formasse em 12 milhões de anos, você precisa de uma deposição de 10 centímetros por 1.000 anos. Está entendendo? Para que aquela camada se forme
entre 10 e 12 milhões de anos, você precisa que as camadas se formem em 10 centímetros a cada 1000 anos. Agora me diga uma coisa: qual é a baleia que vai conseguir segurar os seus ossos ali por 5.000 anos, por 10.000 anos, para que ela seja coberta? Então vocês começam a ver que, alguma coisa não bate aqui, alguma coisa está errada, nós temos um problema. Se o processo de deposição dessas camadas, se esse processo é lento, como se crê oficialmente, como é possível que aqueles ossos fiquem ali paradinhos tantos milhares de anos até que sejam cobertos e então o processo de fossilização comece a ocorrer? E sem falar que nós deveríamos ter um processo de fossilização numa parte de baixo do osso diferente de uma parte de cima. Porque se estão levando 1000 e 1000 anos para que tudo isso se complete, nós deveríamos ver uma diferença aqui. Mas isso não se observa. Mas essa não é a pior parte, ou melhor, a melhor parte. A melhor parte ainda está por vir. O interessante é que neste artigo eles começaram a encontrar as barbas da baleia, fossilizadas. Você sabe o que é a barba da baleia? Em inglês se chama baleen, que é uma barba que tem dentro da boca de algumas baleias que ela utiliza para filtrar a comida. Aquilo não são dentes, é como se fosse uma rede, ela não é ligada diretamente ou não é como dentes que são enterrados, digamos, dentro da gengiva da baleia, mas ela é colada. Acho que eu tenho um desenho aqui que fique mais fácil. Essa é a barba da baleia. Isso pode ter de meio metro até alguns metros. Esse material, por um tempo, foi utilizado, antes da invenção do plástico, utilizava-se esse material para se fabricar guarda-chuvas. Guarda-chuva de barba de baleia. Já pensou que chique? O interessante é que quando uma baleia morre, no momento que uma baleia morre, essa barba, ela se destaca, ela cai da boca da baleia. E agora, como foi possível que essa barba esperou 1000 anos para ser fossilizada junto com os ossos? Tem alguma coisa que já não está dando certo. E aqui nós temos vários casos de baleias que foram encontradas. Aqui você tem mais uma barba fossilizada. E por que esse tema é tão importante? Por que isso é tão importante para nós? Porque hoje a comunidade científica crê que foram necessários milhões de anos para que isso ocorresse. A comunidade científica não crê no dilúvio que a Bíblia relata. E eles acreditam que os ossos que são encontrados, ou os fósseis que são encontrados, elas falam de um processo evolutivo, de um processo de evolução, que levou milhões de anos. Mas quando você começa a olhar os ossos realmente e começa a investigar cada vez mais profundamente, nós começamos a perceber que aquilo não era possível. Primeiro porque o animal é destruído nesse processo. Dentro do mar, nos oceanos, ou até mesmo nos rios, todos os animais que morrem são atacados muito rapidamente e começam a ser destruídos. E agora você tem uma parte mole, uma parte extremamente frágil, que é a barba da baleia, sendo fossilizada. Essa barba não poderia esperar milhões de anos para ser coberta por areia e depois fossilizada. Então, alguma coisa não está certa aqui, alguma coisa não está funcionando. Outros exemplos de barbas de baleia. Aquelas 346 baleias
que foram encontradas ali, que foram investigadas, que foram analisadas, eles começaram a encontrar coisas que não faz sentido ou não se relaciona com a ideia de milhões de anos. Tem baleias aí que você encontra ainda o dente do tubarão no osso da baleia. Então, peraí, esse dente ficou esperando ali os milhões de anos, os milhares de anos para ser fossilizado. Então nós precisamos ter muito cuidado quando a gente analisa os dados e conclui rapidamente. No caso de Schiller, que eu mencionei inicialmente, eles analisaram também o dente de Schiller. E o dente era de uma pessoa que tinha entre 39 e 52 anos. E o Schiller havia morrido com 45 anos. Ou seja, a coincidência era muito boa para ser o osso de Schiller, mas não era. Quando nós analisamos esses ossos aqui, quando nós analisamos essas caveiras ou esses fósseis, e nós começamos a tirar conclusões que poderiam apoiar a teoria da evolução, nós começamos a ter problemas com os outros fatos que não são considerados aqui. E o fato principal é a velocidade para a fossilização, que não corresponde. Então, será que os cientistas que são tão inteligentes estavam errados esse tempo todo? Por 200 anos, pensaram que a ossada era de Schiller. E há muitas outras coisas dentro da ciência que são necessários muitos anos até que a verdade venha à tona. Na medicina nós temos inúmeros casos de descobertas científicas que foram necessários muitos anos até a comunidade científica aceitar ou então admitir um erro. E no caso da paleontologia, eu também creio que há ainda muita coisa a ser descoberta. Ou muita coisa a ser revisada. Eu não vou entrar nos detalhes do processo de datação, ou como datar os fósseis, mas aparentemente há alguma coisa errada, porque a fossilização não combina com os milhões de anos. Você precisa de uma fossilização rápida. Eu tenho um amigo que ele é criacionista e ele adora entrar numa discussão. O negócio dele é discussão. Sabe aquele cara que adora, não pode ver uma discussão que ele entra na discussão? Pronto, é esse meu amigo. Só que como ele não tem muito conhecimento científico, ele acaba tendo problemas. E aí me escreve, diz, me ajude, como é que eu faço? Aí eu acabo tendo problemas, tendo que responder algumas perguntas. E recentemente ele entrou numa discussão, e eu achei interessante a discussão na qual ele entrou, porque o rapaz que estava do outro lado, que não acredita na Bíblia, usou argumentos, e toda a discussão dele era querendo provar que não houve dilúvio. Certo? Que a história do dilúvio é uma mentira. E eu achei interessante que o rapaz fez o seguinte comentário: se o dilúvio foi verdade, será que Noé tinha um departamento dentro da arca só para sementes de diferentes plantas? Esse é um problema sério, né? Como é que as diferentes plantas surgiram então depois do dilúvio? Estava tudo destruído, né? A Bíblia não relata que Noé saiu catando pé de coco, pé de manga, pé de maracujá, graviola. Não, isso aí não dá para traduzir não, que é muita coisa. Mas não existe isso, né? E o interessante é que nesse mesmo dia eu tinha encontrado um artigo falando de uma semente de tâmara que foi encontrada em Israel com 2.000 anos. Uma semente aparentemente fossilizada, ou pelo menos estava preservada, não era fossilizada, mas estava preservada, com 2.000 anos de idade. E eles conseguiram fazer com que a semente germinasse e crescesse. Então,
como essas sementes se preservaram durante todo esse tempo? Esse caso de uma semente de 2000 anos foi um exemplo de como é possível se preservar por muitos anos. Imagine por alguns meses ou um ano, como seria o caso ali do dilúvio. Mas voltando para o caso aqui dessas baleias. Nós estamos falando de animais grandes, de animais que, depois que morrem, são atacados por inúmeros predadores. Eu vou mostrar um outro exemplo aqui de um texto de um artigo científico que diz: numa série de estudos com 6 corpos de baleias na Califórnia, eu vou explicar isso. Os cientistas começaram a visitar, ali estavam os 6 corpos, e eles começaram a visitar esses corpos todos os anos e batendo fotos. E sabe o que aconteceu? Em 6 anos, praticamente não tinha mais nada. Em 6 anos é suficiente para destruir completamente no mar uma baleia. Agora imagine os outros animais. E como é que a gente consegue encontrar esses fósseis hoje? Como foi possível preservar tantos animais que nós temos, tantos fósseis, não preservar, mas tantos fósseis que são encontrados por aí? Eles não poderiam esperar milhares de anos, porque os experimentos mostram que eles são destruídos rapidamente. Isso daqui é uma imagem de um corpo de uma baleia 18 meses depois de morta, no fundo do mar. O que é que você já vê aí? Só ossos, né? 18 meses, aqui você já viu alguns ossos. Esse osso está sendo removido, ele já tem até a carcaça de um outro animal em cima dele, que já comeu ali, morreu e deixou a casca dele lá em cima. Então, como é que esses ossos foram então preservados? Ou fossilizados, como é que eles foram? E aqui você vê vários animais, eu não sei como é o nome desse peixe em português, de eel. É uma enguia. Você vê várias enguias ali e todos esses animais se alimentando dos restos daquela baleia. Então, esses experimentos têm mostrado que em poucos anos, se não houver um processo brusco de soterramento ali, se não se cobrir completamente esses animais, não teremos nenhum fóssil no final. Será simplesmente impossível ter esses fósseis. Então, a minha pergunta para vocês, eu estou me aproximando do fim da minha apresentação. Será que houve alguma catástrofe no passado que possa ter sido responsável por essa fossilização? Se não dá para fossilizar por um processo lento, nós temos que fossilizar por um processo rápido. E nós conhecemos de uma catástrofe, nós sabemos de uma catástrofe na Bíblia, que foi responsável pela destruição de toda a vida aqui na Terra. Então nós cremos que a Bíblia, ou melhor, a história do dilúvio, é a melhor explicação para os fósseis que nós possuímos. Alguns cientistas olham para aqueles fósseis e veem um processo evolutivo. Nós olhamos e vemos a história do dilúvio. Olha aqui, se nós não tivéssemos catástrofes que soterraram tudo isso, nós não teríamos esses fósseis aqui. Lá na Alemanha, existe um museu que está colocado ao lado de uma pedreira onde há fósseis. E ali foi construído um museu porque eles encontraram vários dinossauros nesse local. E você tem a permissão de ir e escavar também. Certo? Você tem todo o direito de ir, pegar as pedras lá, e se você encontrar um Tiranossauro Rex, ele é teu. Certo? Você tem todo o direito de escavar. E eu fui uma vez com a minha igreja para lá. Nós chegamos com os nossos martelos e começamos a quebrar as pedras.
Eu tenho um amigo que é pedreiro, um português, e ele me disse, se eu digo para o meu chefe que eu paguei para vir quebrar pedra, ele não vai mais me pagar o salário. Porque eu cobro para quebrar pedra e hoje eu pago. E o interessante foi que ali, onde já se haviam encontrado dinossauros, ou seja, nós já estávamos mais abaixo, nós encontramos peixes que são iguais aos peixes de hoje. Mas exatamente igual, não muda nada. E o que eu encontrei, na verdade foi meu amigo pedreiro que encontrou, e aí ele deixou que ficasse comigo, me deu de presente. Ele disse, não, pedra eu já trabalho o dia todo. E com aquele fóssil, eu pensei, eu vou fazer um teste, porque ele estava tão bem preservado, que eu acreditei que dava para se recolher algum material orgânico dali, porque estava muito bem preservado. E eu pensei em fazer um teste de carbono 14. O teste de carbono 14 só funciona em material orgânico, né? Você não faz numa pedra. Só que eu não tinha certeza se aquilo ali tinha material orgânico. Eu achava que tinha, porque era muito bem preservado. Só que lembrem-se, é de um peixe que está por baixo dos dinossauros, né? E eu entrei em contato com um laboratório na Alemanha que faz testes de carbono 14. E eu perguntei se eles poderiam fazer esse teste. Custaria, eu acho que uns 500 ou 600 euros. E o interessante é que a primeira resposta que eu recebi deles, na verdade, foi uma pergunta. Qual a idade da rocha? Eu disse, espera aí, para que você quer saber a idade da rocha? Eu quero que você me diga a idade do peixe aqui. Então, nós não fazemos o teste. E eles se recusaram a fazer o teste, porque eu não concordei em dizer a idade da rocha. Não, provavelmente não tem material orgânico aí. Eu disse, mas eu pago, se não tiver, eu perdi o dinheiro. E eles se recusaram a fazer o teste. Eu achei aquilo muito estranho. Eu não acredito que seja má intenção, mas isso me dá uma impressão de que há problemas nesses testes. Como nós que investigamos sabemos que nem todos os testes funcionam tão bem quanto nós queremos, quanto nós gostaríamos. E como eu comecei aqui falando de um poeta, eu vou terminar com uma poesia de um poeta português, que por incrível que pareça, parece até que ele estava fazendo uma descrição de um evento no passado que nos permitiu ter os fósseis hoje. Camões, ele escreveu o seguinte nos Lusíadas: converte-se-me a carne em terra dura, em penedos os ossos se fizeram, estes membros que vês e esta figura, por estas longas águas se estenderam. A carne se tornando em pedra. E o Camões não tinha lido aquele artigo científico ali que mostrava a barba da baleia fossilizando. Eu achei muito bonito isso, de que a própria carne desses, ou partes fósseis, moles desses animais, foram ali ainda preservadas para que servisse de testemunho para cada um de nós. De que houve no passado uma catástrofe nesse planeta que nós temos registrado muito bem ali na Bíblia. Temos vários, como se diz, temos várias evidências de que houve um dilúvio, que a história bíblica é real, não apenas por meio desses fósseis, mas esses fósseis são muito importantes para nós, mas também por meio da história. E todas as civilizações antigas praticamente têm histórias do dilúvio. Mesmo sem terem tido contato com a Bíblia, eles têm histórias do dilúvio. E agora fica para nós aqui
a reflexão se essa história do dilúvio é verdadeira. E a Bíblia declara no Novo Testamento que assim como foi nos dias de Noé, assim será antes da vinda do Filho do Homem. Por que você não se interessa em estudar um pouco sobre como era a vida na época de Noé? Que Deus te abençoe e que esses ossos, de agora em diante, quando você enxergar algum fóssil num museu, ou de repente se você encontrar um, que isso te faça lembrar que um dia houve uma destruição aqui nesse planeta. E assim como eram naqueles dias, serão os dias antes da volta de Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde, que possamos ter um fim de semana abençoado todos juntos aqui. Eu posso fazer uma oração com vocês, já que eu não fiz no início? Nós temos aqui, antes de terminares, temos aqui um espaçozinho para 10 minutos para perguntas. Ah, tá ok. Então pode ficar à vontade. Tá bom. Mas posso fazer uma oração? Para o povo se acalmar e não fazer pergunta difícil. Vamos orar? Querido Deus, eu te agradeço porque a Tua palavra é verdadeira, a Tua palavra é forte, a Tua palavra, ela nos dá vida. E esses ossos aí são prova de que o dilúvio aconteceu, que houve um julgamento no passado. Que o Senhor, ó Pai, possa reavivar aqui os ossos secos, os ossos espirituais que estão secos, que possamos ter vida, possamos ter uma vida em abundância contigo. Estejas conosco neste fim de semana, que possamos louvar e engrandecer o Teu nome em tudo que fizermos, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade. Só para um comentário, esses últimos papers aqui desses artigos sobre as baleias, foram trabalhos feitos por um cientista adventista do Instituto de Pesquisas em Geociências, lá nos Estados Unidos, e é um cientista espanhol, Raúl Esperante. Então, se você tem interesse em saber mais do trabalho dele, vale a pena ver o que ele tem feito nessa área.